Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 11 e versículo de número 12. Assim nos diz a palavra de Deus: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Eu acredito nessa palavra. Quem acredita nela? Eu vou ler de novo com os irmãos, para que a leitura fique bem gravada em cada coração. Diz assim, quem está falando é Paulo, viu? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Quantos acreditam nesta palavra que foi lida? Olhe para a minha Bíblia aqui agora e diga bem forte: eu acredito. Acredita sinceramente? Amém. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem cujo tema é muito importante, o qual anunciarei agora. O tema da mensagem de hoje é a revelação das Escrituras. Esse livro que você tem na mão é uma revelação de Deus. Glória a Deus. Preste atenção. Esse livro que você tem em mãos é um livro que Deus revelou e que ainda o usa para se revelar. Por revelação das Escrituras, entenda, preste atenção, o meio ou um meio usado por Deus para se tornar conhecido. Olha para cá. Diga comigo: revelação é um meio pelo qual Deus se torna conhecido na terra. As Escrituras Sagradas são uma das formas pelas quais Deus se revela. Dizem os estudiosos, e é fato, que Deus se dá a conhecer aos homens, ou se revela, por pelo menos 4 maneiras. Primeiramente, dizem, e é verdade, que Deus se revela através da consciência humana. O ser humano, quando erra, quem é que lhe diz que erra? A consciência dele já lhe diz que ele errou, por mais que ele não queira assumir, mas lá na consciência dele, irmão, se todo mundo disser que ele está certo, mas a consciência dele não lhe deixa enganado. Então Deus se revela através da consciência humana. Os ensinadores também dizem que Deus se revela através da história. A história humana demonstra que Deus existe, porque há quantos mil anos não existem seres humanos e não humanos sobre a terra, e é um fato que alguém tem sustentado esses seres vivos. Quem que pode ter sustentado, senão um Deus?
Os teólogos também ensinam que Deus se revela também por meio da natureza. Você já ouviu pela manhã o cantar dos pássaros? Você já ouviu bem o cantar do galo? Daqueles animais aquáticos? Você já observou as plantas? Como que você as coloca bem pequenininha ali e elas crescem? E você, quando vai lá na fruta, no pé de fruta, você tira aquela laranja doce. Quem colocou açúcar ali? Quem colocou açúcar? Você já observou como tudo é organizado? Você já sabe que o pé de siriguela que você plantou tem siriguela e não vai ter laranja? Tudo conforme sua espécie. A natureza revela Deus. Mas dentre tantas coisas que Deus se revela, duas se destacaram. Entre tantas, duas se destacaram. Uma é citada no livro dos Hebreus, quando diz que Deus se revelou, falou durante o tempo todo de diversas formas. Aí ele diz: agora Deus se revela e Deus fala através de seu Filho Jesus Cristo. É uma forma de Deus se revelar. Quando Jesus nasceu, Deus nasceu, embora nunca tendo nascido. Quando Jesus cresceu, Deus cresceu, embora nunca tenha necessidade de crescer. Quando Jesus morreu, Deus morreu, embora nunca morra. Quando Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou, embora nunca ninguém tenha morrido. Dá para entender? Dá não. Dá só para receber a revelação. É só para dizer para nós que Deus se revela. Muitas vezes nós precisamos apenas aceitar, mas que se revela sim. Quando você olha para Jesus, você vê Deus revelado em nós. É nele. Quando você olha para o ser humano, é uma forma também de Deus se revelar. Quando você olha para o ser humano, incrivelmente Deus se revela através do ser humano, porque você e essa pessoa que está perto de você, diz a Bíblia, que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Já viu como você tem valor? Porque você revela a Deus. Se você puder olhar para a pessoa que está perto de você e diz: você é especial, viu? Porque você é a revelação de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas esse texto que eu acabei de ler, quando Paulo diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ou seja, eu não prego nada que eu aprendi com os homens. Eu não escrevo nada que o homem me disse. Eu não escrevo nada pela sabedoria humana. E ele prossegue, e aliás termina o parágrafo dizendo: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Foi Jesus que me revelou o que eu digo. Foi Jesus que me revelou o que eu escrevo. Então essa palavra que você está lendo aí, essa Bíblia que você tem na mão, é também uma forma de Deus se revelar. Se você quiser conhecer a Deus, aí está a palavra. Qualquer revelação na terra que um homem lhe der, que esteja contra esse livro aí, deve ser condenado. Porque Deus jamais irá revelar na boca de alguém na terra qualquer coisa que contradiga a palavra que ele uma vez já falou. Revelação, eu repito, vou definir novamente: revelação das Escrituras significa dizer um meio, repita comigo, um meio, mais forte, pelo qual Deus se revela à humanidade. Levante a Bíblia e diga aqui: é a revelação de Deus. Leia bem alto assim a Bíblia, diga comigo: aqui é a revelação de Deus. Baixa a Bíblia e se tem boca, glorifica aquele que se revela.
Se tem uma boca, glorifique aquele que se revela. Tudo que você precisa aprender de Deus está aí neste livro. Bispo, como que o senhor prova que a Bíblia é revelada? Que Deus revelou a Bíblia. Se segura aí, que nós vamos fazer uma decolagem aqui. Por que o senhor acredita que a Bíblia é a revelação de Deus? Olhe para mim, por favor. Olha para cá, para o altar. Eu vou lhe dar algumas razões pelas quais eu creio que o que Paulo escreveu, o que os apóstolos demais escreveram, o que os profetas escreveram, enfim, a Bíblia, eu vou lhe dar algumas razões porque eu creio, você deve crer que ela é revelada. Ela é revelada. A primeira razão pela qual eu creio e prego que a Bíblia é revelação de Deus é por causa da sua indestrutibilidade. Dá para repetir isso? Indestrutibilidade. Repete, igreja. Ou seja, é o único livro que tem na terra indestrutível. Ninguém consegue destruir esse livro. Ele pode destruir uma cópia. Eita Deus. Ele pode destruir milhares de cópias, mas não consegue destruir a essência. Diocleciano, no ano 303 depois de Cristo, queimou todas as Bíblias que ele encontrou. E ele disse: nunca mais que haverá alguém com uma Bíblia na mão. Não teve jeito, porque teve gente que não conseguiu guardá-la. Daqui a pouco estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus providenciou de alguma maneira que a Bíblia voltou para as mãos das pessoas. Voltaire também disse: em 100 anos a Bíblia não existirá mais. Pois não é que 100 anos depois a sociedade bíblica estava usando a casa daquele imbecil para guardar e armazenar a Bíblia para distribuir em toda parte do mundo? Diga comigo: a Bíblia é indestrutível. Diga: ninguém pode destruir a Bíblia. Quando eu era ainda jovenzinho, um líder religioso aqui da região foi lá onde eu morava. Desculpem. Os Gideões internacionais chegaram lá no sítio. Elane vai se lembrar. Distribuíram Bíblias para todo mundo, nas escolas e tudo. E o líder religioso, preste atenção, chegou aqui e disse: queimem as Bíblias dos crentes e saiam de perto, porque a fumaça faz mal. E muita gente queimou Bíblia, jogou nesses canais aí, Bíblia que os Gideões distribuíram. Mas uma mulher lá no sítio, uma idólatra daquelas de chapa batida, de carimbo de carteira, idólatra daquelas de carteirinha, disse: eu vou queimar, mas antes eu vou ler. Quem vai glorificando a Deus aí? Queima, que a fumaça faz mal, porque se você abrir, Satanás vai falar lá dentro, tem a voz do diabo. Mas uma senhora lá no sítio, eu repito, ela disse: eu vou queimar, vou obedecer, mas antes eu vou ler para saber o que é que o diabo vai dizer. Ela abriu. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, ela viu, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ela leu isso aqui, ela disse: aqui não é o cão não, aleluia, aqui não é o diabo falando não. E ela continuou lendo a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Ela disse: aqui não é o diabo não, aqui é Deus falando. Aquela mulher ficou curiosa para ler a Bíblia, leu, abandonou a idolatria e se converteu e morreu crente. Bispo, eu gostaria de saber quem é
essa mulher. O nome dela é Terezinha. Terezinha de Zeca, a mãe de Erilânia, a minha sogra. Pode aplaudir a Deus e a memória dela. A Bíblia é indestrutível e a sua indestrutibilidade me mostra que ela é revelação de Deus. Em segundo lugar, eu creio que a Bíblia é revelação de Deus, é revelada por Deus por causa da sua influência. Vocês observam que não existe nenhum livro que influencie mais o mundo do que a Bíblia? Por mais que seja um best-seller, por mais que ele seja um grande livro, Flávio Josefo, que maravilha ler Flávio Josefo. Como é bom ler Flávio Josefo. Ele comenta muita coisa das Escrituras. Meu Deus do céu. David Hunk, como é bom ler David Hunk. Augusto Cury, como é bom ler Augusto Cury. Jorge Linhares, meu Deus do céu, que homem que escreve. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Joyce Meyer, onde encontra tanta coisa para falar? Meu Deus do céu. Thyssen, meu Senhor, que coisa maravilhosa Thyssen escreveu. Armínio, Calvino, Lutero, escritores que o tempo não tem apagado o que eles escreveram. Meu Deus do céu, o Atmani, eu gosto demais. O Whitney Lee, entre tantos e tantos e tantos e tantos que a gente poderia citar, mas ninguém influencia com seus livros mais do que o autor da Bíblia Sagrada. Nenhum livro desses podem ter a influência, nunca terão a influência da Bíblia. Olha, a Bíblia influencia gerações. Quantos traficantes deixaram de traficar por causa da Bíblia? Que influência! Você sabe o que significa traficar, meu filho? Nem queira saber. Nem queira. Quantos adúlteros, bígamos, abandonaram a vida da promiscuidade, influenciados pelas Escrituras Sagradas? Meu Senhor da glória, quantos idólatras abandonaram a crença budista, a crença hinduísta, meu Deus, influenciados pelas Escrituras Sagradas. Quantas pessoas deixaram de se curvar a Baal, a Astarote, aos Baalins, aos deuses da Babilônia, da Assíria e de Roma, influenciados pelas Escrituras. Que influência a Bíblia traz? Quantos pão duros, que nem o pastor pregou aqui agora à tarde, mão de vacas, comiam uma unha enquanto a outra cresciam, se convertem a Jesus e entendem tanto quem é Jesus, que são influenciados a serem dizimistas de uma obra, sem ninguém lhe obrigar a ser. Quantos filhos desobedientes passaram a obedecerem a seus pais? Quantas filhas desobedientes passaram a obedecer seus pais? Quantas mulheres, esposas sem sabedoria, passaram a serem sábias, influenciadas pela Bíblia, só pela Bíblia. Essa Bíblia influencia os nossos corações. Quantos de nós íamos fazer algo, mesmo como cristãos, e de repente lembramos de um texto da Bíblia e deixamos de fazer por causa da influência que ela tem em nosso coração? Ninguém escreveu nada que influencie nossa vida, a não ser os autores e escritores da Bíblia Sagrada. A Bíblia me influenciou a estar aqui. Você está aí influenciado pela Bíblia. Por isso,
a grande influência da Bíblia merece uma salva de palmas. Aleluia! Quem está aqui, glorifique a Deus. Quem está aqui, glorifique a Deus. Uma terceira razão que me faz acreditar que a Bíblia é uma revelação divina, a revelação de Deus, é a sua unidade. Repete essa palavra, unidade. Mais uma vez, unidade. O que é que eu quero dizer a vocês? Olha para cá, preste atenção. A Bíblia foi escrita em 1500 anos aproximadamente. 40 pessoas reunidas, aliás, 40 pessoas escreveram esse livro, 40 e poucas, aproximadamente 40, em épocas diferentes, em lugares diferentes, pessoas de cultura diferentes, pessoas de níveis sociais, intelectuais diferentes. Você vê, não tem comparação o QI de Salomão com o de São Pedro. Meu irmão, a rainha de Sabá saía do Oriente da Arábia para se encontrar, para escutar Salomão, a rainha. Ele escreveu a Bíblia, ajudou a escrever a Bíblia. Lá na frente, São Pedro, ele era tão rústico, sua mente era tão rústica, que ele precisou de alguém para escrever para ele, porque ele não sabe escrever direito. Preste atenção. Mas ninguém se contradisse. Aleluia. A Bíblia tem um sentido doutrinário só. Ela diz do pé à ponta que Deus é Deus e mais ninguém. Uma unidade nos 66 livros da Bíblia. Unidade. De capa a capa é pecado mentir. De capa a capa é pecado roubar. De capa a capa não existe outro Deus. De capa a capa só quem salva é Jesus Cristo. Em 1500 anos, 40 homens escrevendo um livro, sem se conhecerem, sem mandar mensagem de WhatsApp, nem pelo Facebook. E quando reuniu esse livro todo, ele não se contradiz. Merece uma salva de palmas. Por isso que tem que ser uma revelação de Deus. Isso aqui não se contradiz. Aí você pode dizer assim: bispo, mas eu ouvi uma pessoa dizendo que a Bíblia se contradiz. Uma pessoa vê, às vezes alguém pode levantar isso. Como? Bispo, pode olhar que um escritor diz, presta atenção, que Jesus saía de Jericó e encontrou um cego, e o nome dele era Bartimeu. Saía de Jericó, encontrou um cego, e o nome dele era Bartimeu. Mas o outro vai dizer a mesma história, que Jesus entrava em Jericó e encontrou 2 cegos. Olha aí, está vendo? Se contradizendo? A mesma história. Não diz que Jesus saía de Jericó e encontrou um cego. No outro texto diz que Jesus entrava em Jericó e encontrou 2 cegos. E aí, está se contradizendo ou não está? Está não. Eram 2 Jericós. Quando saía de uma, entrava no outro. Pode glorificar a Deus. Contradiz não, meu filho. Bispo, mas o texto sagrado diz também. Não pode ser inspirado não, não pode ser revelado não, porque está em contradição. Os evangelhos dizem que Juca, rapaz, estou impressionado no cachorro. Não é melhor declarar logo, né, Ju? Que o pessoal vai perceber mesmo. Lucas, o evangelho diz que Judas, eu quero dizer Juca, não era de novo? Deus me livre de Juca se enforcar. Olha a coleira dele lá. Um evangelho diz que Judas foi se enforcar, e o outro diz que Judas se rompeu pelo meio. Aí, se contradizendo. Se contradiz não. Ele se enforcou ou se rompeu pelo meio? As duas coisas. Na hora que ele colocou a corda no pescoço, que pulou, a galha quebrou, não suportou. Ele bateu a barriga numa pedra laminada e morreu, além de enforcado, cortado pelo meio. Contradiz não.
É mentira de Satanás, a Bíblia não se contradiz. Eu creio na revelação da Bíblia, porque ela tem unidade, ela tem uma unidade de pensamento, uma unidade teológica, e eu glorifico a Deus. Quem pode glorificar a Deus comigo? Pela unidade da Bíblia. Em quarto lugar, eu acredito na revelação bíblica, que a Bíblia é uma revelação de Deus. Sabe por quê? Por causa da honestidade da Bíblia. A Bíblia é honesta. Ela é honesta. Você percebe que a Bíblia diz que Abraão mentiu, sendo o pai da fé? Não nega não, ela é honesta. A Bíblia poderia dizer somente que Abraão fez de bom, que nem as biografias que você lê, meu amigo. Se você vê a biografia de Lutero, meu Deus do céu, era um santo. Porque ele não coloca lá na biografia o que ele fez de errado? Ninguém coloca. Não tem uma biografia, leia qualquer biografia desse mundo. Ninguém escreve que fez coisa errada. Ninguém escreve. Eu era um pecador, eu andei brigando com o povo, eu fiquei com raiva de alguém, deu vontade de dar uma surra em alguém. Já leu alguma biografia? Não tem não. Mas a Bíblia, porque nenhuma biografia é totalmente honesta, mas esse livro é honesto. O pai da fé, Abraão, grande homem de Deus, mas mentiu, disse que a mulher dele era sua irmã, e quando chegou no Egito ainda recebeu dinheiro, porque a irmã, Faraó, deu dinheiro a ele. Porque você quer ver o cara ser paparicado, seja irmão de moça bonita. O irmão de moça bonita é: vem pra cá, cunhado. Desse jeito. Ah, cunhada. É desse jeito. Então Abraão disse que era irmão de Sara, e Faraó deu dinheiro da mãe, ele não recebeu. Está lá. Jacó, homem de Deus, pois mentiu para o pai, enganou o pai. Moisés, homem de Deus, pois não esqueceu de circuncidar seu filho. Davi, um grande homem de Deus, pois não caiu no pecado com Betseba. Salomão, um grande homem sábio, pois não perdeu a vergonha depois de velho. Depois de velho se relaxou. A Bíblia é honesta, ela não apresenta só os bons feitos dos santos, ela mostra honestamente também os erros. Sabe para quê? Não para eu apoiar-me e errar, mas para quando eu errar, eu não perder minha cabeça. Aleluia. Quando você errar, meu irmão, você não vai perder sua cabeça. A Bíblia é honesta. Eu creio na Bíblia, que ela é revelação de Deus por causa de sua honestidade. Quantos podem dizer amém? Mas há uma outra coisa que me faz acreditar que a Bíblia é uma revelação de Deus. Eu creio que a Bíblia é uma revelação de Deus por causa da sua empiricidade. O que é isso, bispo? Por causa da empiricidade, ou seja, pela experiência que cada um de nós temos com a Bíblia. Quantas vezes você estava em sua casa? Eu não estou ensinando você a fazer joguinho com a Bíblia, mas você de repente pegou a Bíblia, abriu, era onde você queria. Já aconteceu isso com alguém? Meu irmão, você está aqui, aí abre em cima do texto que experiência maravilhosa, que coisa maravilhosa, que experiência, aqui pertinho, numa cidade aqui próxima de nós, um marido ruim, contra a fé de sua esposa, que ia para o culto sempre. A irmã Misael, ainda é do tempo nosso, lá do início da fé, a irmã aqui pertinho, em Mauriti, ia para a igreja. Quando chegou na escola dominical, o marido disse: eu não já disse que não fosse para a igreja? Pegou a Bíblia e jogou lá no terreiro. Vá! Quem contou a mim foi o pastor Jaime. Está no livro dele, essa história. Está no livro dele, esse último que ele lançou. E a mulher, a irmã ficou: se você for para o culto hoje, eu dou uma surra. E jogou a Bíblia lá fora, no quintal. Quando foi à tarde, que a irmã olhou lá para o quintal, o marido bravo estava chorando, pedindo perdão a Deus. Isso o que é, Joaquim? Antônio, vem aqui. A Bíblia tinha caído dentro de uma bacia d'água. 11 da manhã, já era tarde. A Bíblia estava boiando em cima d'água, sem molhar uma capa, sem molhar uma folha. Quem glorifica a Deus, quem exalta aquele que vive e reina para sempre, quem exalta, quem glorifica Ele, pode glorificar do jeito que você quiser. Foi desse jeito, pode glorificar do jeito que você quiser, com palmas, com aleluia, com glória.
a empiricidade com a Bíblia. Louvado seja Deus, me faz acreditar que ela é uma revelação. Em último lugar, eu acredito que esse livro é uma revelação da parte de Deus, por causa de sua diversidade de assuntos. Por causa de sua diversidade de assuntos. Você já percebe que ela não se contradiz. Já falei, ela é única, é unice. Ela tem unidade, mas não significa dizer que fala de um assunto só. Ela fala do assunto que você pensar. Bispo Amaro, a Bíblia Sagrada fala de filosofia? Fala. Leia o livro de Eclesiastes. É filosófico. Tem glória para Jesus? Bispo Amaro, eu quero na Bíblia um livro que fale sobre amor conjugal. Cantares. Bispo Amaro, eu quero um livro que me ensine a louvar a Deus. Livro dos Salmos. Música, livro dos Salmos. Poesia, Provérbios. Tudo que você imaginar. Eu quero um texto na Bíblia que me fale sobre a mente humana. Salmo de número 24. Lê lá para você ver. Tudo que você possa imaginar. Bispo, a Bíblia diz alguma coisa sobre casamento? Paulo falou sobre casamento. Salomão, tem horas que eu digo, para quem falou? Ele se arrependeu do que fez, mas ele não ensinou. Todo tipo de assunto que você imaginar está dentro da Bíblia Sagrada. Como deve ser o marido, como deve ser a mulher, como deve ser o filho, como o professor deve se conduzir, como que deve ser o aluno, como deve ser o patrão, como deve ser o empregado, como deve ser o pastor, como deve ser a esposa do pastor, como deve ser o presbítero, como deve ser o músico, como deve ser o adorador. A Bíblia, ela tem unidade, mas uma diversidade de assuntos. Ela tem unidade na diversidade. Bispo Amaro, eu queria me casar. A Bíblia tem um texto para me apoiar que eu devo me casar? Tem. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Bispo Amaro, eu tenho fé em Deus, mas eu queria uma prova na Bíblia que não é pecado procurar um doutor, um médico. Porque tem pastor que prega quase dizendo que a gente não deveria procurar um médico. A Bíblia apoia a gente procurar a medicina. Vamos ver o que Jesus disse: os sadios não precisam de médico. Quem precisa de médico, disse Jesus, é quem está doente. Tudo que você pensar está nas Escrituras. Tudo que você imaginar, todo assunto que você imaginar está lá. Nenhum livro escrito na terra tem uma abrangência maior. Aleluia.